eu resolvi que vou fazer no YouTube um grande ajuntado de perguntas e a gente vai responder de forma muito mais completa, muito mais eficiente e uma coisa muito mais útil para quem estiver ouvindo. Eu já vou começar contando a história de uma paciente, vou falar de prótese de silicone, que eu aposto que é um assunto que todo mundo dá até gritinho na hora. Eu quero pôr, eu quero pôr. É normal isso acontecer entre as mulheres, porque a prótese de silicone é de fato uma vontade e um desejo de muitas das mulheres hoje em dia. Mas eu vou começar contando de uma família que tinha um pai, a mãe e uma mocinha. Essa mocinha resolveu colocar uma prótese de silicone, ela não tinha nada de flacidez. E nós fizemos a pequena incisão embaixo da mama, colocamos a prótese, tudo bem, ela ficou felicíssima. A mãe, vendo a filha felicíssima, resolveu que também queria aumentar um pouco a mama. Essa mãe já tinha tido 4 filhos e a mama estava bem mais flácida que a da filha. Nós tivemos que colocar a prótese e tirar pele da mama da paciente. Com isso, resultou a famosa cicatriz em T invertido. Tudo muito bem, a paciente, tanto filha quanto a mãe, gostaram muito da cirurgia, só o marido é que não entendia. Uma vez ele me perguntou: doutor, gostei das 2 cirurgias, mas por que o senhor fez uma cicatriz pequenininha na minha filha e fez uma cicatriz em T na minha esposa? Aí eu fui explicar, nós precisamos tirar a pele e ao tirar a pele a cicatriz vai ficar. Quanto mais pele a gente tiver que tirar, maior a cicatriz. Isso é apenas um dos aspectos do que ocorre na cirurgia de mama. Agora, pense uma pergunta que você tem vontade de fazer. Eu sei que uma delas, a que você mais gostaria de fazer, talvez seja o seguinte: quanto tempo dura uma prótese? Vocês têm ideia? Vamos fazer uma brincadeira? Coloca aí, anota num papel, quanto tempo você acha que dura uma prótese de silicone? 1 ano? 10 anos? 20 anos? Quanto será que dura? Então anota aí quanto, dá um palpite, coloca aí e vamos ver quem vai acertar até o final do vídeo. Eu vou explicar quanto tempo dura uma prótese de silicone. Continuando com a história de durabilidade, vamos falar de garantia. A garantia de uma prótese de silicone é para aquelas situações em que existe encapsulamento, que é uma condição que deforma a prótese. Essa condição é de 10 anos de garantia, ok? Certo? Então, sempre que você colocar uma prótese, você sabe que pelo menos 10 anos de garantia você vai ter. Uma das perguntas que sempre chega para a gente no consultório e no Instagram é: o que é o perfil alto? Eu quero uma prótese de perfil alto. Todo mundo quer uma prótese de perfil alto. Não sabe o que é? Prótese de perfil alto quer dizer que você vai ficar com a mama destacada do seu tórax para frente, ou seja, ela vai assim e não assim, entendido? Isso é o perfil alto. Se você quer aumentar o colo, aí você vai precisar de uma prótese com um diâmetro maior, para que ela ocupe a região do seu colo. Essa que é a ideia quando se trabalha com perfil alto ou uma prótese de diâmetro maior. Doutor, qual o meu tipo ideal de prótese? Que prótese eu devo escolher? Muito boa pergunta essa daí. Vamos só fazer uma conta agradável aqui? Se você tiver 4 perfis, que é o baixo, o moderado, o alto e o extra-alto, são 4 perfis. Se a gente tiver 2 superfícies, que é o poliuretano e o silicone texturizado, se você vai colocar debaixo do músculo ou acima do músculo, são mais 2 possibilidades. E se você tem 3 possibilidades de incisão, que é por baixo da mama, na região da areola, pela axila, pelo menos essas 3 incisões. Só aí multiplicaríamos 4 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Nós teríamos 480 possibilidades, mais 10 números possíveis de se colocar o tamanho da prótese por modelo. Vamos pôr uns 10. Nós teríamos 1.440 possibilidades para serem estudadas para cada paciente. Ou seja, você vai ter que fazer uma consulta médica para saber o que é melhor. Não adianta a sua amiga pôs 300 ml, sim, mas ela mede 1,55 m e você mede 1,72 m. Você acha mesmo que a mesma prótese vai servir? Não vai. Então a gente precisa ver. Outra coisa, a prótese, quanto vai aumentar no peito a prótese? Depende. Se você não tem nada, qualquer tanto que você puser vai ser um aumento mais significativo.
Se você já tem alguma coisa, você tem que somar o que você tem com a prótese que foi colocada. É sempre uma soma. Se tinha pouquinho, zero, é só a prótese. Mas se você já tinha 300 ml seus, quiser colocar mais 200 ml, você chegou a 500 ml de volume torácico. Será que vale a pena? Será que a prótese de 200 ml para você vai ficar tão boa quanto ficaria de 200 ml naquela sua amiga que não tinha nada de tecido mamário? Essa é uma questão que você tem que sempre se lembrar. E outra pergunta importante, quanto tempo de repouso? O repouso ele é importante, necessário, mas deve ser controlado. O repouso não precisa ser exagerado, a paciente não precisa ficar parada. Eu digo sempre que parece um tiranossauro, algumas que se operam. Ela junta os dois braços e fica com a mão mexendo só as pontinhas dos dedos de medo de machucar. Não faça isso não. Vai doer a região do tórax, das costas, porque a musculatura dos braços vão ficar endurecidas e só vai atrapalhar o pós-operatório. O ideal é que tenha os seus movimentos leves, evite abrir muito os braços, evite academia, pendurar-se, por exemplo, está contraindicado, porque vai distender toda a musculatura, vai distender a ferida onde foi feita a incisão. Então são cuidados que devem ser tomados. Mas em termos de pós-operatório, eu gosto de dizer assim, no primeiro mês é cuidado total, não exagere em nada, não faça força sobre a mama, evite traumatismo na região, porque pode haver um sangramento, pode haver um deslocamento da prótese e a gente ter uma cirurgia danificada por uma coisa que poderia ser evitada. Após esse mês, aí a gente começa a liberar a paciente para algumas situações, né? Ela já pode fazer alguma coisa de academia, a gente pede para não fazer ainda grandes distensões da musculatura peitoral para evitar de deslocamento da prótese. Evitamos também que ela faça saltos, né? Evita de ficar o jumping, evitar completamente, porque aquilo dali também pode deslocar um pouquinho o implante. A partir de 4 meses a gente libera completamente a paciente. Ela pode voltar à vida normal, atividade física normal, que ela tinha vontade de fazer, academia, crossfit, natação, o que ela tiver vontade de fazer, está liberado para fazer e estará muito bem feito. E namorar, quando é que pode namorar? Bom, a gente também pede um tempinho, porque continua havendo risco de traumatismo. Às vezes um carinho, não muito carinho, pode machucar um pouquinho a prótese, ter um sangramento e comprometer a segurança da cirurgia. Vamos então ter um cuidado quanto a isso. Pergunte para o seu cirurgião quanto tempo deve ficar sem ter relações, sem namorar efetivamente, porque vai te proteger quanto à cirurgia. E as roupas? Quais roupas pode usar? O tomara que caia para a prótese é caia, não é tomara, é caia. Ele vai pesar sobre a prótese. Imagine que você colocou uma prótese de 280 ml. Então você tem 280 gramas na sua mama que estão louquinhos para cair, porque ela está presa ali pela pele. Ela está pesando diretamente sobre a pele. E aí você coloca um tomara que caia, digamos que um tomara que caia pese aí uns 100 gramas, talvez. Você colocou mais 100 gramas sobre as suas mamas. É por isso que eu digo que o tomara que caia, no caso das próteses e no caso das mamas sem prótese, não é tomara que caia, é caia. Vai cair. E aí não adianta. Caiu, não tem como reerguer novamente essa mama. Da mesma forma, o sutiã vai proteger? Sim, o sutiã vai proteger. Entretanto, sutiãs muito apertados vão causar uma situação inesperada. Se ele for muito apertado, trazendo a mama para o centro, ele vai causar, às vezes, deslocamento dos implantes para o centro e vai, às vezes, eu já tive oportunidade de ver uma vez uma complicação que a prótese juntou uma com a outra, fez uma coisa chamada cimastia, porque estava tão apertado o sutiã que empurrou a prótese para o centro. Aí nós conseguimos reverter com massagem, colocando alguns moldes ali para ir fazendo a prótese voltando ao local, mas pode acontecer. E também o sutiã muito apertado, digamos que você tem uma prótese e o sutiã faz isso, ele vai fazer a cicatrização, ao invés de deixar a prótese redonda, ele às vezes pode amassar um pouquinho a prótese e favorecer
o encapsulamento, que é uma coisa bastante indesejável. Quem é que deve fazer cirurgia de prótese de silicone? Toda idade? Pode? Ora, a gente diz sempre o seguinte, pacientes menores de idade, eu sempre aconselho a família a tentar postergar até os 18 anos, porque é uma coisa muito definitiva na vida da mulher. Então, seria bom ela ter a maioridade. Mas tem meninas aí de 16, 17 anos que elas querem e estão muito bem definidas, e aí isso precisa ser conversado muito bem na família, se deve fazer. Eu peço sempre para não colocar próteses no estado de recém-mamãe. Se você teve o seu neném há pouco tempo, menos de 6 meses, não tenha pressa de colocar a prótese, não. Sua mama ainda está um pouco aumentada, ainda pode haver restinho de leite ali, aquele leite ele vai favorecer uma infecçãozinha, ou o tamanho da mama que vai fazer o cirurgião errar o tamanho da prótese, porque ele imagina que a mama está de um tamanho, depois ela vai murchar um pouquinho, e aí aquele tamanho que foi escolhido ele fica errado. Então, a minha indicação para a prótese, eu gosto de colocar depois de 1 ano que a paciente parou de amamentar. Não é depois que nasceu o neném, não. É depois que parou de amamentar. Eu acho que é mais seguro e o que a gente nota é que as pacientes saem muito mais felizes, muito mais completas em sua cirurgia quando faz dessa forma. Quando eu falei infecção por causa do leite, alguns fatores favorecem a infecção. E eu gosto de falar para as pacientes que se tiver um foco dentário, uma infecção bacteriana nas amígdalas, uma amigdalite de repetição, sinusite de repetição, infecção urinária com frequência, nesses casos é conveniente tratar isso muito bem antes de colocar a prótese, porque nós estamos alimentando a possibilidade de uma infecção em torno do implante, e infecção é quase 100% das vezes igual à perda da cirurgia. A gente ter que tirar a prótese para a proteção da paciente. E aí vem uma outra pergunta. Se perder a prótese, o que a gente faz? Primeiro, é uma situação traumática. A paciente sofre de uma depressão, eu diria, de moderada a grande, porque ela teve o peito, ela se sentiu empoderada e perdeu aquilo ali. Então é uma coisa desagradável, mas que tem conserto. A gente tira aquela prótese, faz uma limpeza muito bem feita daquela região onde a prótese que estava infeccionada estava. A gente pede a cultura para ver que bactéria que estava ali, e aí a gente vai esperar por 6 meses que tudo aquilo se limpe, que o tecido volte à normalidade, e a gente faz uma nova introdução da prótese. Normalmente, raras vezes acontece diferente, normalmente a recuperação é muito boa e depois de 6 meses a gente coloca a nova prótese e a paciente volta a ter a vida normal. Mas a infecção é sempre uma coisa preocupante. Entretanto, ela é muito rara. Só acontece, a gente vê com muita frequência isso aí. Uma outra coisa perigosa para a infecção, banhos de piscina, locais com muitos banhistas. Então, a piscina fechada com muita gente, nos primeiros dias de cirurgia, evite ao máximo, porque a sua ferida ainda não está completamente segura e às vezes aquilo ali é suficiente para dar uma infecçãozinha e começar algo ruim. Então evita também essa parte. Quanto à satisfação, o que se espera em termos de satisfação? Olha, espera ficar empoderada, espera ficar bonita, porque é uma cirurgia que tem um alto índice de satisfação, com pouco tempo de recuperação e um trauma relativamente pequeno também. Então a cirurgia, talvez uma das mais feitas hoje, lipoaspiração e prótese mamária brigam aí pau a pau para ver quem é a cirurgia mais realizada. Uma prótese, ela pode durar às vezes até a vida inteira. O paciente coloca, se ela não tiver nenhum problema, não romper, não decápsula, em determinado tempo que vai ficar. O que é limitado é a garantia, que é de 10 anos. Mas quanto tempo a prótese vai durar depende do cuidado da paciente, da saúde dela. Eu costumo dizer que é o seguinte, não é a prótese que envelhece, é a paciente, porque ela coloca aos 20 anos, quando chega aos 40 ela teve uma vida, ela teve filhos, ela engordou, emagreceu, a mama mudou a posição e aí ela deseja colocar uma nova prótese para se adequar à nova vida que ela tem. Mas em geral as próteses têm durabilidade indeterminada. É isso que a gente tinha para falar, eu agradeço.